Olá, povo de Deus, domingo, 1º de outubro de 2023, 26º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ezequiel 18, 25 e 28, Filipenses 2, de 1 a 11 e Mateus 21, de 28 a 32. Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes, é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. O profeta Ezequiel era também sacerdote e viveu no tempo do exílio. O texto de hoje exige uma leitura do capítulo 18 desde o princípio, onde o profeta faz uma crítica séria à falta de responsabilidade pessoal da parte dos israelitas exilados, que afirmavam: os pais chuparam uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. Ezequiel reprova essa forma de entender a culpa pessoal e diz claramente que cada um tem que assumir a sua própria responsabilidade e não ficar jogando culpas neste ou naquele. Não é assim que Javé atua, apesar de o livro do Êxodo 20, versículo 5, afirmar que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas é nesse contexto que devemos entender o oráculo de Javé que Ezequiel transmite hoje no texto. Entendendo que o exílio tinha sido um castigo de Deus por causa do pecado dos pais, os israelitas exilados se julgavam puros e santos, e por isso Javé estava sendo injusto com eles. Ezequiel recomenda que o povo saia desse falso julgamento, assuma a própria culpa e passe a praticar a justiça. Assim somente conhecerão o caminho da salvação. Filipenses 2, de 1 a 11. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai esta então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu e na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo tem uma relação diferenciada com os filipenses, pois era uma comunidade fundada por ele mesmo, em companhia de Silas, Timóteo. O ideal de vida comunitária que ele propõe é elevado, mas ele o faz porque confia no potencial deles.
Ele recomenda a humildade como alicerce no relacionamento entre eles e apresenta Jesus Cristo como modelo único e definitivo. O despojamento de Cristo será o modelo ideal que os filipenses terão como parâmetro fundamental para dar consistência à vida em comunidade, alcançando a autenticidade cristã na vida entre os irmãos. Mateus 21, de 28 a 32, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O sumo sacerdote e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. No nosso texto, no contexto da capital da Judéia, em Jerusalém, Jesus se dirige aos sacerdotes e anciãos que sempre o provocam para o pegar em alguma falta. Porém, no nosso texto de hoje, a provocação parte de Jesus com a parábola dos 2 filhos. Frente às alternativas propostas por Jesus, os anciãos e sacerdotes não tinham outra saída. Porém, o que Jesus queria mesmo com essa parábola vem em seguida quando ele diz: em verdade vos digo, os publicanos e as prostitutas irão diante de vós para o reino de Deus. Qual a relação disso com a parábola? Também fica evidente que os publicanos e as prostitutas são comparados ao primeiro filho, cuja vida é um forte não à vontade do pai, mas com um coração imenso e aberto para o arrependimento e mudança de vida. E os sacerdotes e anciãos são comparados ao segundo filho, cujas aparências de uma vida que é só sim a Deus, porém, na verdade, não cumprem absolutamente nada do que Deus lhes propõe e nem apresentam um coração disposto à mudança. Então, Jesus se serve do testemunho de João Batista para cobrar deles a prática da justiça, que eles rejeitaram e foram até coniventes com a sua degola. E Jesus diz que as pessoas de má vida entenderam João muito mais do que aquelas que se julgavam justas e salvas. De fato, quem procurou João, mostrando arrependimento e buscando o batismo, quem foi? Há alguns fariseus e saduceus que mereceram de João a chamada de raça de cobras venenosas e a advertência para que não se fiassem na genealogia de povo eleito, dizendo-lhes: não pensem que basta dizer Abraão é nosso pai. Assim podemos ligar com a primeira leitura, pois, se os pecados dos pais não passam para os filhos, suas virtudes também não servem para garantir a salvação. A responsabilidade pelos compromissos assumidos ou não é individual. Podemos nos ajudar no processo de salvação, mas a resposta que temos de dar a Deus pela nossa vida é de responsabilidade nossa. O Papa Francisco vive insistindo que é preciso voltar a Jesus. De fato, a igreja tem muito a aprender com a prática de Jesus. Ele não se deixava enganar pela falsa moral
daqueles que gostavam de viver das aparências. Podemos imaginar dizer hoje, diante das chamadas pessoas de bem, que os pecadores públicos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes deles. Jesus hoje teria enorme trabalho, porque se multiplicou muito os que têm um discurso baseado no rigorismo moral, na defesa da família, mas que na vida pessoal admitem tudo. A Igreja Católica, portanto, se quer ser fiel aos ensinamentos de Jesus, terá que rever sua narrativa com profundidade, para não continuar deformando consciências, sobretudo no campo da moral. Os profetas continuamente convidavam o povo para se voltar a Deus por meio de penitência e reconhecimento dos próprios pecados. Não deixemos morrer essa vertente profética no anúncio da Boa Nova. Um beijo no seu coração.